Shabbat Shalom, eu gostaria de compartilhar com vocês a porção desta semana, que é a Parashá Va'et-Hanam, que significa supliquei. É interessante que nessa porção, Moisés ele continua a rever a história dos israelitas a partir do momento de sua libertação do Egito. Ele também implora ao povo várias vezes para aceitar e seguir fielmente a Torá, ressaltando sua bondade e sabedoria. Na Parashá passada, quando demos início ao livro de Devarim, ao qual a Parashá também toma esse nome de Devarim, palavras, Moisés começou seu discurso pessoal, que resume 40 anos da história de peregrinação no deserto. Os israelitas estavam agora na terra de Moabe, a leste do Jordão, esperando para entrar na terra. O apelo de Moisés, nós podemos ver que Moisés ele chega diante do Eterno e ele faz um apelo ao Senhor. Esse momento foi após a conquista de Og. Ele confessou ao Senhor seu desejo de entrar na terra para terminar o seu trabalho contra as 7 nações de Canaã, apesar de seu pecado. É interessante que a gematria da palavra Va'et-Hanam é um total de 515. Diz a tradição judaica que Moisés fez 515 apelos a Adonai para entrar na terra. Porém, Adonai recusou-se cada vez. Quando Moisés fez o apelo para entrar na terra, ele reconhecia seus erros. Ele não fez o pedido pelos seus próprios méritos, mas pediu a Adonai um favor, um ato de misericórdia divina. Moisés nunca teve tal orgulho de pensar que, pelo fato dele ter trazido o povo, ele tinha um grau espiritual tal que merecia que Adonai o atendesse. Muitas vezes nós nos sentimos orgulhosos, Porque fazemos a obra de Deus, gastamos tempo e damos a nossa vida em prol de uma obra e achamos que por causa disso nós somos melhores, que nós temos mais méritos diante do Senhor. Mas aqui a gente entende que Moisés ele reconhecia suas imperfeições e a sua confiança na misericórdia de Deus como o único meio possível de entrar em Israel. Moisés ele tinha um caráter humilde. Até então, nós sabemos que Moisés era um homem que tinha um coração misericordioso, um homem justo, um homem humilde. Mas, a princípio, a humildade é um dos maiores traços da Torá. E fica a pergunta, mas por que a humildade é um dos maiores traços da Torá? É interessante que nos costumes judaicos também, um rei ele teria que carregar e ler a Torá aonde ele fosse, a fim de garantir que ele nunca perderia as perspectivas de seus limites e finitudes. Em prática, qual é a mensagem da Torá sobre humildade, então? Que devemos imitar nosso maior e mais humilde líder, Yeshua. Devemos nos ver como pó e cinza. Yeshua, ele é um modelo de humildade, porque a palavra de Deus diz que ele deixou toda a sua glória, ele deixou todo o seu reino, não digo reino de poder, mas todas as regalias do reino celestial. E ele veio se fazer homem nessa terra para poder resgatar as nossas vidas. Ele desceu de um nível superior e veio até nós, homens pecadores, homens arrogantes, pessoas que trazem no coração a toda maldade, mas mesmo assim Yeshua, ele mostrou o princípio da humildade que a Torá nos ensina. E ele é esse modelo para as nossas vidas. Então, nós também precisamos de aprender com Yeshua e aprender com a humildade de Moisés. Que nós não devemos chegar diante de Deus de uma forma arrogante, que nós devemos reconhecer os nossos pecados e com humildade clamarmos pela misericórdia do Senhor. E Ele sim dará o seu aval dentro daquilo que estiver estabelecido na sua vontade. Mas se o sim de Deus acontecer e o não também acontecer, se fomos e se somos pessoas humildes,
com certeza, nós vamos aceitar o sim e o não do Eterno. Mas no versículo 25 do capítulo 3, diz assim: Por favor, permite-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Iarden, essa bela região montanhosa e o Líbano. Por que Moisés se referiu à terra como uma boa terra? Porque Moisés estava interessado em ver apenas o bom da terra para purificar-se das falas maldosas dos espiões. É interessante que esse versículo, quando retrata a questão do Iarden e do Líbano, aqui é uma referência que os rabinos fazem, né? Sobre Jerusalém e o Líbano, que o Líbano é considerado como um templo, porque ele branqueia os pecados, né? Quando desce do Monte Líbano, as águas que são acumuladas ali por causa da neve, e nós sabemos que ele desce regando ali, né? Então o deserto, e se torna aquele lugar fértil. Então Moisés, quando olha para a terra, ele vê que é uma terra boa, um lugar aonde ele poderia entrar e também se purificar e purificar o povo. Mas nós sabemos que só vai entrar na terra quem já é purificado. A promessa de Deus é para os limpos, é para aqueles que se santificam, é para aqueles que buscam a sua presença. Mas no versículo 26, ele diz o seguinte: No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse: Chega, não me diga mais nada a respeito desse assunto. Então, o que nós podemos ver aqui? Que Moisés, ele olha para a terra, pelas margens do rio Jordão, e ele diz: Olha, Adonai, está com raiva de mim por causa deles? E Deus me disse para nomear Josué como líder. Então, Moisés, ele faz essa oração clamando a Adonai: Senhor, o Senhor está com raiva de mim por causa disso. É um momento que ele se sente humilde diante de Deus, né? Então, ele sabe que Deus ouviu ele sim, mas Deus deu a ele uma resposta que não era aquilo que ele gostaria. Então, ele sabia que ali se encerraria o seu tempo e que ele deveria sim, então, nomear um outro líder no seu lugar para que pudessem conduzir o povo até a entrada na terra. E Moisés não orou pedindo para entrar na terra como um líder, ou até mesmo viver lá. Ele estava feliz com o papel de Josué, que seria o próximo líder que assumiria o seu lugar. Mas a resposta de Adonai foi: não fale mais sobre esse assunto. É interessante, queridos, que muitas vezes nós estamos orando sobre certas situações e pedindo a Deus alguma coisa, mas há um momento que Deus vai dizer assim: não ore mais sobre isso. Então, queridos, o que o Senhor quis nos fazer entender nessa mensagem, é que nós temos que aceitar os não de Adonai. Mas, na verdade, aqui, essa declaração de Adonai, ela era para garantir de que Moisés teria sua recompensa no mundo vindouro. Por isso, ele não deveria preocupar em entrar na terra. Assim também devemos ser nós. Se o Senhor disser: pare de orar sobre esse assunto, não me fale mais, nós temos que ter a certeza que isso vem como uma resposta de Deus para as nossas vidas. Isso nos ensina uma lição de que não importa o quanto podemos fazer para servir a Adonai, mesmo que pareça que nós temos méritos, nunca merecemos nada em troca, pois nunca poderemos pagar com qualquer coisa de nós mesmos. Então nós devemos entender que o Eterno, quando Ele nos diz chega, é porque Ele já tem uma resposta. Ele já tem o fim de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes a nossa insistência pode causar uma certa ansiedade. Então eu quero te dar um conselho, assim como o Senhor falou com Moisés. Aceite o chega de Deus. Aceite as palavras do Senhor para a sua vida, o basta de Deus, porque pode ter certeza que nesse chega é porque Ele já tem a resposta certa para a sua
dificuldade, para o seu problema, para a sua vida. Creia nisso. O Senhor, Ele tem o melhor para nós, assim como Ele teve para Moisés. O que Ele teve para Moisés? Um lugar muito melhor, que era a Jerusalém celestial, que estava aguardando por ele. Então, nós nunca devemos também orar de forma exigente, mas de forma humilde, para obter a misericórdia de Adonai. Mas Moisés, ele não entrou na terra porque ele sabia também que isso iria acontecer lá no futuro, no retorno de Yeshua, quando ele conduzirá o povo no segundo êxodo que acontecerá. Já no capítulo 4, começa dizendo o seguinte: agora Israel, ouça as leis e regras que eu ensino, a fim de que vocês as sigam para que vivam. Então entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês, a fim de obedecer às mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam delas. Agora, nesse capítulo, uma vez que os israelitas estavam prestes a entrar na terra, Moisés os exorta a continuar com zelo aos mandamentos de Adonai. É interessante que o texto começa dizendo, e agora ouve. Ouve aqui é a palavra Shema. E é interessante que essa palavra, ela aparece na Torá por várias vezes, acho que mais de 90 vezes, até mesmo aqui no livro de Deuteronômio. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, agora ouve, ou seja, faça-se ouvir para obedecer. Mas o que o Eterno estava chamando o povo para ouvir? Os estatutos e as regras, que nós chamamos de Harukim e Hamishpatim, e são os ensinamentos que ele estava ensinando para fazer, né? Porque quando nós obedecemos às leis, nós vamos viver e poder entrar e tomar posse da terra. Então, o Senhor estava dizendo isso para o povo de Israel. Se vocês ouvirem as minhas regras, os meus mandamentos, se vocês fizerem isso, vocês vão viver. E assim vocês vão poder entrar e tomar posse da terra. O que nós podemos entender? Que só vai tomar posse da terra os obedientes. Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que guardarem as leis do Senhor. Mas se você apenas creu em Yeshua, mas vive uma vida regalada, mundana, sem se purificar, sem orar, sem buscar a presença do Senhor, sem obedecer os mandamentos, se você vive uma vida assim, infelizmente, muitos ficarão, porque quem vai ficar de fora da terra? Aqueles que não obedeceram, aqueles que murmuraram, aqueles que questionaram, muitos vão morrer no meio do caminho, mas aqui o Senhor nos instrui a ouvir. E a palavra Shema, ela tem a raiz também da palavra chamar, que significa guardar, viver. E é isso que nós precisamos. Yeshua, ele virá para buscar um povo que vive e conhece os ensinamentos da Torá, que guarda e que cumpre. É interessante que é proibido aqui também acrescentar ou embelezar os mandamentos, ou até mesmo adicionar as gezerot, ou seja, cercas, porque muitas vezes nós pegamos a lei de Deus e queremos colocar a nossa posição e a nossa condição em cima das leis de Deus. A exemplo, quando o Senhor fala para guardarmos o Shabat, muitas pessoas questionam por que temos que guardar o Shabat. Outras dizem assim, não, nós podemos guardar qualquer dia. Mas aqui o Senhor nos instrui que nós não podemos acrescentar nada em cima das leis do Eterno. E quando nós obedecemos os mandamentos, nós alcançamos Hokmah. O que é isso? Sabedoria. E também recebemos compreensão, que é a palavra Binah. E assim, nós, como povo de Deus, vamos glorificar o Eterno diante dos homens. Porque quando nós somos obedientes, nós testemunhamos de quem Deus é. Nós levamos o conhecimento de Deus para aquelas pessoas que não conhecem quem é o Eterno. E nós sabemos que os mandamentos não podem ser quebrados. Mandamentos de idolatria, assassinato, adultério,
Nós não podemos deixar de viver esses mandamentos, porque se nós fazemos isso, é a mesma coisa que não crer em Yeshua, porque Yeshua, ele é a própria lei, ele é o próprio mandamento. Então, os mandamentos, eles são para causar em nós vida, eles são para prolongar a vida do homem e nos dar liberdade, porque quando nós guardamos as leis de Deus, nós não nos encontramos fora da obediência, nós estamos andando na lei da liberdade e assim nós somos abençoados. É interessante também que o povo judeu, eles foram criados para testemunhar da verdade, da unicidade de Deus. Por isso, o Eterno deu a eles essa lei que se tornou a doutrina, o fundo principal do judaísmo, que é o Shema, e que é proclamado pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa declaração, ela mostra que tudo vem de Adonai, que ele é tudo e que tudo depende dele para a sua existência. Então, a palavra Echad significa único, e nós sabemos que nós temos um Deus único, nós temos um Deus que não existe outro como Ele. E é tão maravilhoso nós sabermos disso, não é verdade? Já no versículo 2 do capítulo 4, a fim de obedecer as mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês, não acrescentem nada ao que digo e nada subtraiam dela. Ou seja, a Torá, ela se encerra em Deuteronômio, que é o último livro da Torá. Assim, nenhum outro livro pode acrescentar mandamentos aos que já foram dados. Então, nós podemos entender que quando Yeshua disse em Mateus 5,17, que ele estava dizendo, eu não vim revogar a lei, sim cumprir, ele estava declarando isso, que a lei se encerra nele, ele é a própria lei. Era isso que Yeshua e também Paulo combatiam, porque nós sabemos que nós não podemos confundir essa unicidade desse único Deus, porque não há um outro Deus, não há um outro tipo de Deus, só existe um Deus. E esse Deus, ele se mostra favorável a nós, à nossa disposição. Então declare sempre, todos os dias, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No versículo 6, diz assim: portanto, guardem-nas e sigam-nas. Então, todos os povos os considerarão possuidores de sabedoria e entendimento. Quando eles ouvirem sobre todas essas leis, dirão: esta grande nação é com certeza um povo sábio e detentor do conhecimento. Olha que maravilha! As leis de Adonai, elas são a sua sabedoria perante os olhos das nações. E quando eles olham para nós, eles vão dizer: que nação é esta? Que povo é esse? Que povo diferente é esse? Mas o que nós temos visto hoje é um povo desobediente, um povo que não está à disposição da lei de Deus, de guardar os mandamentos. Nós somos uma nação, um povo que está disponível para o serviço de Deus, para levar esse Deus ao próximo, para ensinar as pessoas as regras, os mandamentos, porque quando nós nos aproximamos da lei de Deus, nós nos tornamos pessoas mais justas, e aquele que tem os justos decretos são aqueles que obedecem à lei de Deus. E aqui nós sabemos que, se nós olharmos em todo o mundo, qual é a nação que tem essa Torá? Por que Israel é tão especial? Nós devemos repensar sobre isso. Mas é interessante que Yeshua, ele declara para nós também, gentios, esta mesma palavra. Ele nos coloca, nos conecta junto com Israel, quando ele nos ordena que nós devemos evangelizar. Ele diz no livro de Mateus 28, capítulo 28, versículo final aqui, toda autoridade. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. E Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam
talmidim, discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-as em meu nome. Então nós podemos ver que Yeshua nos chama também a essa proximidade da sua lei, para que nós possamos ser pessoas diferentes, para que nós possamos levar o conhecimento de Deus através da nossa obediência. Você não leva o conhecimento de Deus por palavras, mas pela sua própria vida, como testemunho. Moisés foi um testemunho vivo de que existe um único Deus. A nação de Israel, através da Torá, eles levam ao mundo o conhecimento desse Deus. E Yeshua, ele traz o conhecimento de Deus na sua própria vida. E agora ele nos ensina que nós também devemos ser testemunhas vivas da palavra dele. E com certeza, nós precisamos disso. É interessante que no capítulo 4, versículo 9, diz assim: apenas tenham cuidado e cuidem de viver de modo diligente para que não se esqueçam do que viram com os próprios olhos, para que essas coisas não se desvaneçam no coração de vocês. Ao contrário, façam-nas conhecidas a seus filhos e netos. Olha que coisa interessante. O Senhor, Ele quer que nós não venhamos a esquecer desse momento. É preciso nunca esquecer Natan Torá, a entrega da Torá, porque assim cada um de nós será considerado como tendo participado pessoalmente dos eventos do Sinai. Quando você vive a lei de Deus hoje, é como se você estivesse ali junto com Moisés, recebendo a própria lei de Deus, junto com aquele povo, porque hoje nós fazemos parte desse povo. E tudo isso é maravilhoso. Então, fica aqui para nós hoje. Não esqueça a lei do Senhor. Não esqueça a lei do Senhor, porque ela é o testemunho vivo de que nós cremos num Deus único, num Deus maravilhoso. No versículo 12, ele fala sobre o fogo de Deus. E é interessante que a palavra fogo, ela aparece por várias vezes aqui na Bíblia. No versículo 12, assim: então Adonai falou com Moisés, dizendo... Só um momento, irmãos, que deu um piripaque aqui. E então, aqui diz assim, versículo 12: então Adonai falou com vocês do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, apenas ouviram uma voz. Ou seja, o que nós podemos ver aqui? Que a palavra fogo, ela aparece por 14 vezes aqui na Torá. E 10 vezes ela está relacionada à própria Torá. Então, o que nós podemos ver? Que a forma de nós obtermos o fogo é meditando nela, meditando na palavra de Deus. E no versículo 10 ao 13, ali mostra que ninguém viu nada além do fogo e das nuvens, mas ouviram uma voz. O que nós podemos entender? Que nós não vemos o eterno. Nós enxergamos ele nas coisas que nós praticamos, quando nós guardamos os mandamentos. Então nós podemos entender que quando o Senhor, ele aparece em nossas vidas, é quando nós guardamos os mandamentos. E quando nós revelamos Deus, é quando nós guardamos os mandamentos. Quando nós praticamos a lei de Deus, guardamos as mitzvot, esse fogo aparece em nossas vidas. Porque a voz de Deus está dentro de nós e nós sabemos que a voz de Deus é o Espírito Santo que geme dentro do nosso coração, nos conduzindo, nos levando para a presença do Senhor. Fora do fogo e fumaça, a voz do Senhor, ele declarou o seu pacto, o qual nos ordenou realizar, ou seja, ele deu ali naquele momento os 10 ditos, os 10 mandamentos, e escreveu em tábuas, que é a Ketubá da aliança. Mas o mais interessante é que com a vinda de Yeshua, nós podemos hoje ter essas mesmas leis, essa Ketubá, essa aliança gravada dentro do nosso coração.
Mas no versículo 14 nos ensina que, além dos 10 mandamentos, Moisés foi ordenado a instruir o povo vários estatutos, né, e juízos que estavam para observar na terra que o Senhor estava dando a Israel. Adonai não queria que eles idolatrassem, ele desejava que o povo o tivesse como único e sem igual no universo. Ele não queria ser representado com qualquer tipo de imagem ou obra de arte, porque ele não pode ser igualado ou identificado com o universo físico, qualquer coisa que ele criou. Por isso, Yeshua não pode ser o próprio Eterno, porque ele foi um ser gerado por Deus. Então, nós podemos lembrar que ele é o Senhor e o Criador. Então, nós podemos ver aqui que Adonai é único. Ele é o Errade, e somente a Ele nós devemos prestar honra e glória. Nós sabemos que quando nós fazemos um ídolo, nós estamos dizendo que aquela coisa ali é melhor do que o nosso próprio Deus. E como que uma coisa criada pelo próprio Deus pode ser idolatrada? Como que uma coisa pode estar acima dele? Então, nós entendemos que somente ao Eterno nós devemos adorar, somente ao Eterno nós devemos prestar culto. Yeshua, ele é o Filho do Eterno, ele é o Senhor de toda glória, mas nós devemos entender que o único que está acima de todas as coisas é o Eterno nosso Deus, porque quando nós fazemos uma imagem de Deus, nós o limitamos, e nós sabemos que Yeshua, ele era limitado, ele tinha seus limites como ser humano. Então, Deus não pode esvaziar-se de si mesmo, porque ele é imutável. Deus não muda. Deus é o eterno. Em Sof, ele é o único e não há outro acima dele ou depois dele. No versículo 19, no versículo 20, aqui diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Pela mesma razão, não olhem para o céu, para o sol, lua, estrela e tudo que há no céu, para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Não, Adonai retirou você e os trouxe da fornalha de fundição do Egito, para ser um povo de herança para ele, como vocês são hoje. O que nós podemos ver aqui? Que é pecado adorar coisas que foram criadas e fazer disso uma religião. Nós vemos pessoas aí buscando o horóscopo, buscando outros meios, né, vivendo uma religião cheia de ídolos, mas aqui nós aprendemos que não devemos honrar e nem adorar nada que esteja abaixo do nosso Deus, somente a Ele nós devemos adorar. E aqui no versículo 21 ele repete para o povo o motivo deles não entrarem na terra. E qual que era o motivo? No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Iarden e não entraria na boa terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês como herança. Então, ele começa a falar, olha, preste atenção, se o Senhor fez isso comigo, então vocês também devem prestar atenção e obedecer à lei do Senhor. E no versículo 23 fala que o povo não deveria esquecer a aliança. A aliança de Deus, queridos, ela é eterna e nós devemos manter essa aliança. E muitas vezes nós esquecemos que nós estamos aliançados com o Senhor, que nós temos um compromisso com Ele. E quando é que nós esquecemos? Quando nós nos voltamos para o pecado. Quando nós nos voltamos para nós mesmos, para nossas próprias vontades. Então aí a gente percebe o quanto muitas vezes nós quebramos a nossa aliança com o Senhor. Mas aqui o Senhor aconselha o seu povo. Não esqueçam da minha aliança. Por quê? Porque Adonai é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. E aqui no versículo 24, ele se identifica como Eucaná, ou seja, um Deus ciumento. É interessante que um judeu que se dedica à idolatria é como uma esposa que voluntariamente se envolve em adultério. Então, na verdade, a idolatria é uma forma de adultério espiritual. O Senhor, ele cuida de Israel com amor. E ele tem uma atenção por Israel. Assim como o marido, ele tem que ser fiel à sua esposa e cuidar dela.
o Eterno também, ele é fiel a cada um de nós e ele tem cuidado de nós. No versículo 27, aqui fala que Israel foi espalhado no meio das nações por causa da desobediência. Mas Adonai, ele transforma toda a situação em bênção, pois as nações puderam conhecer a Torá por meio deles. Aonde há um judeu, ali está Israel. Pois mesmo em desobediência e em terra estrangeira, Israel tem guardado e conservado a Torá em seus corações. Nós sabemos que Israel foi levado às nações, mas não foram rejeitados por Adonai, que em breve, como diz a palavra da promessa, os ajuntará novamente. Israel errou, falhou, mas, independente disso, a Torá está em seus corações. E com certeza, no tempo certo, o Senhor juntará o seu povo novamente, mas agora um povo que fará uma techuvá, um retorno ao Eterno, com verdadeiro arrependimento através de Yeshua, porque eu creio nessa promessa da salvação de Israel e das nações por meio de Yeshua. Mas nós sabemos que até mesmo com a falha de Israel sendo disperso pelo mundo, eles puderam levar o conhecimento do único Deus e também da sua Torá. Então Deus ele trabalha em torno de todas as circunstâncias. Quando a gente imagina que é o fim das coisas, é ali que Deus está começando novamente uma nova história. Então nós sabemos que Israel, ele foi criado para levar o conhecimento de Deus ao mundo, esse conhecimento do único Deus, revelar a Torá para as nações e do meio desse povo vir o nosso Messias que salvaria a humanidade. Israel ele será disperso no meio das nações. Isso já estava predito pela palavra. Está lá no versículo 28, que Israel ele será disperso no meio das nações e se assimilaria às tradições e deuses das nações. Ou seja, aqui nós podemos ver que Israel ele perderia um pouco, desse comprometimento com o Eterno e com a Torá. Porque a própria palavra aqui já estava dizendo isso. E Yeshua disse, eu vim para a casa perdida de Israel. Então eu acredito que muitos desses judeus dispersos que estão hoje no mundo ou no meio da própria igreja cristã, eu penso que eles também podem ser reencontrados na Torá e voltar para as tradições judaicas, Mas agora como? Junto com o Messias Yeshua. O que eu posso entender? Que assim como a igreja cristã precisa conhecer a Torá, Israel precisa conhecer Yeshua, porque Yeshua será o caminho do retorno de Israel, assim como a Torá é o retorno do caminho dos cristãos para a lei de Deus e os mandamentos. E eu vejo Deus fazendo isso nesses tempos, restaurando a sua obra, restaurando o seu povo, a casa perdida de Israel, que está espalhada em todas as nações. Mas vai chegar o momento que eles voltarão e eles entrarão na terra prometida, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Mas existe uma palavra profética aqui nos versos 29 e 30 e o 31. Entretanto, vocês procurarão Adonai o seu Deus e o encontrarão, e se o procurarem com todo o coração e com todo o ser. Em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobrevierem a vocês, no Aharit Hayamim, vocês voltarão para Adonai seu Deus e ouvirão o que ele disser. Pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus antepassados. Olha que coisa maravilhosa. Aqui é uma palavra profética. Moisés ele profetizou que se os judeus esquecessem do Senhor e servissem ídolos, eles seriam lançados fora da terra, que só uns poucos restariam nela. No entanto, se eles se voltassem para Adonai e fizessem a techuvá de todo o coração, de toda a alma, Adonai teria então misericórdia deles. Essa é uma palavra para mim e para você. Nós precisamos retornar ao Senhor, retornar aos seus mandamentos, porque há uma promessa de eternidade para nós, num lugar que Deus tem preparado para nós. Mas Deus exige de nós obediência aos seus mandamentos
e que nós possamos deixar os ídolos da nossa vida. Mas é interessante que nós podemos notar que Moisés, ele confiou na promessa da aliança do Senhor dado a Abraão como base para a misericórdia e restauração de Israel nos últimos dias. Note ainda que essa restauração de Israel, a partir do seu longo exílio, será realizada apenas no Bet-Zar Lekha, ou seja, quando eles estão na tribulação. Então isso concorda com as palavras de Yeshua, que predisseram a vinda de Israel nos fins dos dias. Porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nunca mais acontecerá algo parecido com isso. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Isso está escrito em Mateus 24, 21. Então significa que somente depois de Israel clamar Baruch haba Beshem Adonai, em referência a Yeshua como seu Salvador, será que vão ser entregues durante os 70 anos de parto do Messias, também chamado de Reviei Mashiach, ou o tempo de Jacó. Então, há uma promessa de Adonai para com seu povo disperso, de que, por causa da sua misericórdia e por causa da aliança, ele, Adonai, não os destruirá. Deus, por causa do seu nome, os abençoará, não pelos seus méritos. O que nós podemos entender? Que se Deus faz uma promessa, ele cumpre, por causa do nome dele, ele honra o nome dele, ele deu a sua palavra, e a sua palavra se cumprirá. Como diz em Romanos, e todo Israel será salvo. No versículo 32 e 33, ali mostra que Israel é a única nação com quem Deus falou diretamente e que eles permaneceram vivos, ou seja, Deus vem, a revelação do verdadeiro Deus, seus oráculos e o seu Messias. Então, Israel foi a única nação que Deus pessoalmente falou com eles. Então nós podemos entender que Israel é uma nação especial. E se nós queremos fazer parte disso, é só nós crermos nessa palavra. É só nós apossarmos das promessas. É só nós crermos em Yeshua e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E assim nós seremos enxertados nessa oliveira e daremos também bons frutos. Porque só dá fruto bom quem está na Torá. Porque ela é a palavra da vida eterna. É ela que produz em nós vida. Fora da Torá não existe vida. E nós sabemos que Yeshua, ele é a própria Torá feita carne. No versículo 34 ao 40, ali Moisés ele continua a rever a história dos israelitas a partir do momento de sua libertação do Egito. Ele implora várias vezes para que eles aceitem fielmente a Torá, ressaltando sua bondade e sabedoria. Moisés adverte para que não adorem outros deuses ou poder, exceto aquele Deus que lhes deu a Torá. Então, qual o foco de suas palavras aqui? Nós vamos ver no versículo 39, que ele diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Versículo 39. Saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro. Então ele está dizendo, reconheçam esse dia e põe sobre o seu coração que Adonai é Deus. Ele é um no céu e embaixo na terra. Não há outro. Moisés está mostrando ao povo o perigo de se esquecer, a sua experiência de libertação e revelação. Querido, não esqueça nunca do momento que o Senhor te libertou, de quando Ele revelou Yeshua e a sua palavra a você. Nunca esqueça desse primeiro amor. Muitas vezes nós nos esquecemos desse momento tão especial, esse ápice da nossa vida, que transforma a nossa vida. Não esqueça, coloca isso no seu coração, escreve na tábua do seu coração. Mas também Moisés, ele avisa que eles podem cair na idolatria assim que entrar na terra, mas que Adonai promete
que irá levá-los de volta, assim como ele os tirou do Egito, para ser um único povo. Moisés também exorta a lembrar a entrega da Torá no Monte Sinai e ter consciência da presença de Deus. Resumindo isso aqui, ele estava dizendo: não esqueça sobre o Deus que os libertou do Egito para os estabelecer na terra de Israel. E nesse versículo 39 ele diz: saibam hoje. Ou seja, não é o suficiente apenas conhecer ele. Este conhecimento sublime deve ser levado em seus próprios corações, de modo que sua vontade e suas virtudes devem funcionar em conformidade com o que você sabe. O conhecimento de Deus nem sempre se traduz em ações com base nesse conhecimento. Ou seja, o saber intelectual não pode influenciar o nosso comportamento. Este saber vem de forma integrada, saber na mente, coração e alma. A exemplo disso, um mau hábito só pode ser mudado se você tiver internamente seu desejo mudado. E isso só acontece se agimos em todos os momentos em nossas convicções espirituais. Isso é algo mais profundo, mais holístico da espiritualidade. Não apenas acreditar em algo, mas agir com integridade naquilo que nós cremos. Podemos afirmar a existência de Deus com os lábios e negar a existência dele na prática. O mundo é preenchido por pessoas que falam de Deus, mas não o servem. O que é que nós podemos entender? Que muitas vezes nós temos o conhecimento intelectual. Hoje eu vejo as pessoas buscando pregações que possam elevar a sua estima, que possam trazer um conhecimento espiritualmente intelectual. Mas aqui nós estamos lidando com a Torá. E Torá é andar na fé, é crer, é convicção. E essa convicção ela é transformada em atitudes, em obediência, em serviço. Nós não temos que levar o conhecimento de Deus por muito conhecimento intelectual da Torá, mas sim da nossa kavaná, das nossas intenções interiores. Porque o que conta muitas vezes não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou por dentro. Quando Deus olha para nós, Ele olha o homem interior. Ele conhece o homem interior. Porque nós podemos ser como sepulcros caiados, termos por fora uma aparência de santidade, mas por dentro nós somos como um verme. Então o Senhor chama a nossa atenção aqui como Ele chamou de Israel. Que vocês saibam hoje Deus está te chamando ao conhecimento dEle, mas em ações, em prática, em uma vida espiritual cheia da presença dEle, do Ruach, do seu Espírito, transformando o mundo através do conhecimento da Torá e da salvação por meio de Yeshua HaMashiach. No versículo 41, ali diz assim: Então Moisés separou 3 cidades do lado leste do Iarden, em direção ao nascer do sol, para onde um assassino poderia dirigir-se, isso é, aquele que matasse uma pessoa por engano, de quem ele não sentisse ódio. Esse poderia fugir para uma dessas cidades e viver ali. É interessante que aqui fala sobre as cidades refúgio, né? A região leste da Jordânia. E ele diz aqui, Vezot HaTorá, esta é a Torá. Então Moisés aqui, ele está designando 3 cidades refúgio, que é Arei Miklat, cidades refúgio. Porque a pessoa às vezes cometia um delito, né? De forma inconsciente ou por algum desastre, né? Acontecia, então ele tinha um lugar para se refugiar. Então ele instrui isso aqui também para nós. E nós sabemos que Yeshua é o nosso lugar de refúgio. Yeshua é o lugar para onde nós devemos correr, porque nós habitamos no coração de Yeshua quando nós passamos por momentos de pecados, dificuldades. Ele é o lugar que nos guarda. E ele disse, se vocês confessarem seus pecados, vocês serão purificados deles. Então, em Yeshua, nós somos
guardados, somos tratados, somos abençoados. Ele é o lugar do nosso refúgio. Ele é o lugar da nossa fortaleza. Corra para Yeshua. A Torá aqui fala de cidades locais, mas aqui nós sabemos que Yeshua, ele é o lugar espiritual aonde nós podemos nos aconchegar. Porque ali no madeiro ele assumiu as nossas dores, os nossos pecados. Ele nos limpou, nos tratou, nos purificou e nós podemos agora ser livres nele. Isso é maravilhoso, né? E também nós podemos ver aqui que há uma repetição, né, dos 10 mandamentos nessa porção. E eu quero enfatizar aqui apenas 2 mandamentos. A segunda conta do Decálogo, descrita aqui, diz, ou se refere à visão da Paraxá, intitulada de Jetro, ou seja, na porção de Jetro, né, nós encontramos lá em Êxodo, que declara que devemos descansar no 7º dia, imitando na criação de Deus. Mas em Deuteronômio 5,15, incide sobre a nossa necessidade como seres humanos de descansar. Outra discrepância é que em Êxodo 19 situa a revelação no tempo e em Deuteronômio 5,2 refere-se a este local sagrado como Horebe. Porém, a diferença mais significativa entre esses 2 textos reside no próprio estado de espírito dos israelitas, ou seja, em Êxodo 19:20, eles estão no Monte Sinai, tinham fugido com sucesso dos egípcios, atravessaram o Mar Vermelho, foram alimentados no deserto com maná. Quando ouviram as 10 palavras, cada um teve o seu entendimento pessoal do Deus que eles experimentaram. E em Deuteronômio, no entanto, o perigo estava por vir daqueles que ouviram a recitação de Moisés dos mandamentos desta vez. Quase nenhum destes saíram do Egito, mas nasceram no deserto. Eles testemunharam de seus pais, rebeldes que recusaram a lutar para entrar na terra. No entanto, o 5º mandamento é honrar pai e mãe. Entretanto, poucos deles ainda têm um pai vivo. Os próprios israelitas que não foram testados terão que lutar no seu caminho para a terra prometida, a fim de estabelecer lá. Em Êxodo, os israelitas estão preocupados com o presente em Deuteronômio. Estão focados no futuro. Então, nós podemos entender que os 10 mandamentos eles foram citados, né, no livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio. E nós podemos ter esse entendimento, né, que o Senhor nos traz. Agora, no capítulo 6, nós vamos ver aqui a instrução do Shema, que é uma oração declarando singularidade de Deus. Como nós falamos, o Shema ele é repetido 2 vezes ao dia. Muitas vezes é a primeira oração ensinada a uma criança. Aqui no caso, o foco é ouvir, ou seja, ouvir é o foco do Shema, que emite sons que devem ser gravados em nosso coração e seguindo-nos diariamente. Escutar não é o suficiente. O verbo Shema leva significados adicionais que denota fazer, obedecer, executar e agir. O Shema deve ser recitado em voz alta, de acordo com a lei judaica. E isso faz sentido, porque nós estamos clamando a uma outra pessoa. Escuta, Israel. Pergunto, você está ouvindo? Então o Shema, ele instrui o uso também do tefilim, que significa ser usado como um sinal sobre a mão, a testa, os umbrais, onde se coloca a mezuzá. O tefilim é um elemento que os judeus usam, que eles atam, né, uma corda na mão, entrelaçando na mão, que significa que nós devemos ter atos que afirmam a Torá nas nossas atitudes. Mas esse aí é uma caixinha colocada na testa, na fronte, e que nós podemos ter entendimento de que nossos pensamentos devem também estar focados na Torá. E também temos um
essa faixa passando no nosso coração. Então significa que os nossos sentimentos, eles também devem estar focados na Torá, em Adonai. Então é isso que o Senhor requer de nós. Então, o que nós podemos entender? Que o Shema, o uso do tefilim e o uso, de colocarmos a mezuzá na porta da nossa casa, nos ensina que nós devemos amar a Deus, como também amar as pessoas, e que isso exige o compromisso do nosso intelecto, que é a nossa mente, as nossas emoções, que é o nosso coração, e as nossas ações, que são a nossa mão. Então fica aí esse ensinamento para nós, que nós podemos utilizar desses elementos como um memorial para nós não esquecermos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. No capítulo 7, aqui nós podemos ver que na iminência de entrar na terra prometida, Moisés lembra o povo que ser em menor número não é um motivo para fugir da responsabilidade. Agora Adonai está lembrando-lhes que sentir pequeno não é a desculpa para o abandono de suas responsabilidades para com Adonai e uns para com os outros. Nós que somos este pequeno povo e que estamos prestes a tornar o mundo em um lugar melhor, mas quando olhamos os problemas do mundo, nós ficamos desanimados e perdemos a esperança de fazer a diferença. Nos sentimos como Israel quando viu pela primeira vez os anaquins de Canaã, como gafanhotos na presença de gigantes, incapazes de enfrentar os os desafios que nós enfrentamos. Moisés diz ao povo que eles foram escolhidos por Deus, apesar de serem uma das nações mais pequenas. E por que foram escolhidos? Vamos ler lá no capítulo 7, versículo 8. Lá diz assim: em vez disso, pelo fato de Adonai ter amado e por ter desejado guardar o juramento feito a seus antepassados, Adonai os tirou com mão forte e os redimiu da vida de escravidão sob a mão de Faraó, rei do Egito. Por isso vocês podem saber que Adonai, seu Deus, é Deus de fato, Deus fiel, que guarda sua aliança e estende graça a quem o ama e guarda suas mitzvot até 1000 gerações. No entanto, ele retribui a quem o odeia e os destrói. Ele não será vagaroso ao lidar com quem o odeia. Ele retribuirá pessoalmente. Portanto, guardem as mitzvot, leis e regras que eu dou a vocês hoje e tratem de cumpri-las. Israel, eles foram escolhidos porque Deus os amava, porque tinha feito um juramento a seus pais e porque os redimiu da escravidão. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você sinta esse amor de Deus, que você creia nas promessas, no juramento que Deus tem prometido a nós de uma vida eterna, e que você sinta livre da escravidão, do pecado, da escravidão, das dificuldades que você vive cada dia, que você possa declarar essa unicidade de Deus, esse amor de Deus a todos os momentos, e creia que o Senhor nos libertará e que em breve nós estaremos com Ele na eternidade, servindo a Ele, vivendo a Torá de verdade, agora juntos em um só corpo, uma só mente, uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te louvamos por Yeshua, que é a verdadeira Torá. Muito obrigada porque o amor do Senhor foi revelado a nós através dele e por meio dele nós temos as promessas de vida eterna e a libertação da escravidão do pecado. Eu oro por esta vida que ouve esta mensagem, que o Senhor possa sondar seu coração, que o Senhor possa agraciá-la nesse momento com a presença e o derramar do teu Ruach HaKodesh. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e que tenhamos um Shabat na tua presença, cheios do teu amor, do teu carinho, confiados em ti. Pai, nós só temos motivo de te agradecer, porque tu és um Deus maravilhoso. Nós te louvamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.